A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Nós louvamos o nome do nosso Deus que nos concede mais este dia, mais esta oportunidade para o engrandecê-lo, adorar, bendizer e exaltar o seu santo nome e também estar nos aprofundando na sua palavra na Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos, nós hoje estaremos iniciando mais um livro, o livro de Atos dos Apóstolos, nomeado como Atos dos Apóstolos, e vamos estar avançando. Então, concluímos todo o Evangelho e Atos é considerado um dos livros históricos do Novo Testamento e ele enfatiza muito os feitos do Espírito Santo como um agente que está ali testificando a obra do Filho, aleluia, do Senhor Jesus. Nós temos aqui, meus irmãos, até um resumo da Bíblia da família, um resumo introdutório que nos dá uma compreensão geral deste livro, só para nós estarmos pontuando aqui os principais assuntos que está falando o livro de Atos. E ele vem trazendo a continuação dos escritos de Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, o médico amado. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos. Atos dos Apóstolos, ele é o autor desses dois livros e ele continua o relato do Evangelho de Lucas, baseando a ação direta do Senhor Jesus. E aqui em Atos dos Apóstolos, ele coloca a ação do Espírito Santo, testificando do Filho e confirmando todas as suas obras, porque o Senhor disse que enviaria o Consolador. Era necessário que ele subisse, que ele voltasse ao Pai, para que o Consolador viesse e ele testificaria, e as obras o acompanhariam. Aleluia! Glória a Deus do Cristo ressurreto. Vamos então, irmãos, estar fazendo essa leitura aqui introdutória para termos uma compreensão, apesar de já estarmos falando algo, só para ficar aqui destacado. Então, Atos dos Apóstolos é um livro que continua a história de Jesus e do Evangelho. História esta que começa no Evangelho de Lucas, como pontuamos. O autor conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Começando na terra dos judeus, o Evangelho chega até Roma, a capital do Império Romano, tornando-se uma religião para o mundo inteiro, pois Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de todos. Neste livro destaca-se duas pessoas, dois apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro dirige o trabalho cristão em Jerusalém e em Samaria e também em Lida, Jope e Cesareia. Do capítulo 13 em diante, o livro começa então a falar dos líderes, especialmente de Paulo e das suas muitas viagens pelo Império Romano. Outros líderes são Estevão, o primeiro mártir do Evangelho. Filipe também fala muito sobre Filipe, que anunciou o Evangelho a um oficial etíope. Também fala de Barnabé, Timóteo e Silas, companheiros de Paulo, Lídia, uma mulher abençoada por Deus, que estava sempre colaborando na obra do Senhor, ela da cidade de Filipos. Mas o papel principal neste livro, irmãos, é do Espírito Santo, aleluia, pois é Ele quem guia e fortalece os seguidores de Jesus nos trabalhos da igreja e nos serviços de anunciar o Evangelho. O Senhor ia colaborando, testificando e confirmando com os sinais e maravilhas, proclamando Jesus Cristo ressurreto,
Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. Aleluia! Então vamos lá, meus irmãos, fazer a nossa leitura de hoje. Por se tratar de um dia de semana, nós estaremos lendo 3 capítulos. Vamos então, com a Bíblia na mão, no nosso momento reservado do nosso dia, que com certeza cada um já tem o seu horário específico e que você reserva para se comunicar com o Senhor, para meditar na sua palavra. Vamos então, meus irmãos, a irmã Daniela é apenas uma companhia, um incentivo para estarmos aqui diariamente. E, irmãos, a recíproca é verdadeira, porque os irmãos também são o meu incentivo para nós continuarmos e prosseguirmos. Por isso que a palavra de Deus diz que um ao outro ajudou e diz esforça-te. Por isso que é bom sermos 2, mais de um, né? Na verdade, mais de um, porque nós podemos um incentivar o outro. Amém, meus irmãos. Graças a Deus porque estamos partilhando esta jornada juntos e o nosso rumo é o céu de glória, aleluia, preparado para nós pelo próprio Senhor, porque Ele deseja que onde Ele está, estejamos nós também. E vamos esperar, porque fiel é o nosso Deus que prometeu, aleluia. Vamos então, meus irmãos, capítulo 1 do livro de Atos. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Aleluia! Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aleluia! Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé,
Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Acéldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também disse que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunhas junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Aleluia! Capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentavam: Estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos de Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia,
da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito, aleluia, sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse, pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu vi sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi.
Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Aleluia! Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. Aleluia! E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia! Capítulo 3. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles
esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Aleluia! O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e corriam para a parte do pátio do templo, chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus, mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos, e quando ele resolveu soltá-los, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, aleluia! E nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus, foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas. Isto é, que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: do meio de vocês, o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com seus antepassados, quando disse para Abraão, por meio dos seus descendentes: eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês,
para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, que intrepidez a mensagem de Paulo, aleluia, aos judeus, porque agora, com o revestimento do poder do Espírito Santo, o Senhor levanta Paulo, Pedro, levanta Pedro destemido com autoridade para anunciar a Jesus, aquele Jesus que foi crucificado, mas que ressuscitou, que está à direita de Deus Pai e continua operando através do Santo Espírito, aleluia, o seu Espírito Santo Consolador. Como disse aqui a palavra do Senhor, o nosso Jesus está ao lado do Deus Pai e intercede por nós. E aqui está a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, aleluia, enviado pelo nosso Senhor Jesus, porque era necessário ele ir para o Espírito Santo vir e estar conosco, confirmando e testificando da palavra do nosso Deus. Perdão, irmãos. Que possamos ser cheios e revestidos do Espírito Santo, aleluia, para termos autoridade, para termos tremor de pregar esta palavra, não temor de medo, mas tremor de pregar esta palavra com veemência, com firmeza, para que sejamos testemunhas da verdade, testemunhas do Evangelho da verdade, do Espírito da verdade, nos usando, nos impulsionando a levar a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva, a mensagem que regenera, a mensagem que transforma o mais vil pecador. E a mensagem é esta: arrependam-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor Jesus e Ele lhe dará vida e vida com abundância. Glória, glória a Deus. Oh, meus irmãos, que maravilha aqui estarmos vendo os feitos maravilhosos e a ação do Espírito Santo usando cada servo como instrumento de propagação do Evangelho. E nós também, irmãos, estamos nesta lista daqueles que são comissionados pelo Senhor para ir anunciar o Evangelho a toda criatura, ensinando, batizando e em nome de Jesus, erguendo um grande povo de Deus. Aleluia! Oh, irmãos, como é precioso meditar na palavra de Deus e sabermos que somos usados pelo Senhor. Então, aquele abraço fraternal, Deus abençoe